Fala, gente, tudo bem? Estou aqui em Lumiar. Queria conversar sobre vocês hoje. Sobre vocês hoje, não. Queria conversar hoje com vocês sobre trabalho no geral, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, o lugar do trabalho na vida contemporânea, né? Eu li aquele livro do Domenico De Masi, né, O Ócio Criativo, e ele traz alguns pontos bem interessantes que eu acho que vale a pena a gente dar uma visitada, dar uma conversada, né, sobre o fato de não fazer nada, né, e eu acho que o não fazer nada é muito importante, até do ponto de vista da meditação, né, de que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de não fazer nada. Mas eu já começo dizendo que eu sou muito suspeito para falar, porque eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo a minha área de trabalho. Desde que eu me entendo por gente, eu sonho em ser advogado. Então, assim, todos os dias que eu acordo, eu não vou dizer que eu dou graças a Deus que eu sou advogado, porque também acho que seria ridículo, mas eu sou muito feliz de ser advogado. Mas, assim, não me entendo errado. Eu estava conversando com a Carol, minha namorada, esses dias. Eu não sou apaixonado pelo direito, eu não sou apaixonado por teses jurídicas, por debater teses, pela beleza do direito. As leis, o processo legislativo, isso não me encanta. Mas a filosofia do direito, a razão de ser do direito, e principalmente os negócios, né, o business da coisa, os negócios no sentido de business mesmo, de negócios de empresarial, de empresa, de entender o que está por trás do direito, quase que no sentido de administração de empresas, né, de business mesmo. Isso eu acho incrível, você entender além da técnica jurídica, né? Acho que é muito importante você ser muito bom na técnica jurídica, mas além da técnica, você ter a capacidade de entender a indústria que você trabalha, no meu caso do petróleo, e entender a macroeconomia, a macro-realidade, a situação a situação macro do petróleo no Brasil, no mundo e tal, e você conseguir assimilar isso e você encaixar isso na realidade da legislação, e entender por que as coisas estão acontecendo daquele jeito, naquele momento, naquele lugar do mundo, a geopolítica do petróleo. Isso eu acho espetacular, você poder fazer uma multissetorialidade das áreas, assim, de juntar o jurídico com a macroeconomia, com a geopolítica, até com os conflitos, entender por que tal coisa está acontecendo, a OPEP, bababá e tal, as crises. Isso eu acho espetacular, como isso afeta o Brasil, como isso afeta o mundo. Isso eu acho, assim, incrível, é muito legal. Mas a parte jurídica pura das leis e tal é uma coisa que eu sei que é importante, a regulação é importante, mas que me encanta um pouco menos. Mas a parte dos business e dos negócios em si, eu acho espetacular. Mas, voltando ao assunto do tema, o ócio criativo que ele fala, né, é quando você junta o prazer o trabalho e o tempo, e você entra meio que na zona de produtividade, é uma coisa meio subjetiva. E ele fala já no início do século XXI sobre a questão de teletrabalho, de home office e tal. Ele estava meio que além do tempo dele ali. E é muito interessante você ler esse livro, né, do Domenico De Masi, do Ócio Criativo, em 2025, 2024, tendo em vista, né, sabendo que ele foi escrito no início do século XXI. Ele já falava coisas que se tornariam realidade 20 e tantos anos depois. Então isso é muito legal, dele falar do desperdício que é você ficar no lugar de trabalho sem estar ocupado, porque você poderia estar produzindo alguma outra forma, produzindo alguma outra coisa de alguma outra forma, e aí quando você estivesse em algum outro lugar e você tivesse uma demanda de trabalho, você poderia se ocupar com essa demanda em outro lugar sem estar no local de trabalho. Então é o home office de uma forma flexível, e eu acho isso muito interessante. Só que o lugar do trabalho na vida das pessoas, eu acho que, sim, principalmente depois que minha mãe morreu, que ela trabalhou muito a vida inteira, isso me fez, até demais, né?
e sempre com aquela ideia de, quando eu ficar mais velho, quando eu fizer 60 anos, eu vou trabalhar menos, vou curtir a vida, não sei o quê. Isso me fez refletir muito sobre as escolhas dela, né? Quando eu fizer 60 anos, eu vou viajar, vou ficar 3 meses na Europa, vou ficar 2 meses na Europa. Então, isso me fez pensar muito sobre as escolhas como um todo dela, sobre as opções de vida dela, as opções de trabalho. Eu não acho que ela fez errado, eu acho que ela fez as escolhas certas que ela tinha que fazer naquele momento para ela conseguir construir o que ela queria construir, até porque eu conheço muito bem ela, conhecia muito bem ela, continuo conhecendo. Se ela não tivesse construído o que ela construiu, ela seria muito frustrada a vida inteira. Então, eu acho que ela fez o que ela tinha que fazer para alcançar o objetivo que ela queria, que era ter uma carreira de sucesso, que ela conseguiu. Então, por conta disso, eu admiro muito ela. Mas eu fico com medo de postergar essa questão de viver a vida, né? De aproveitar a vida, de fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer com as pessoas que eu tenho vontade de estar junto. Então, é uma máxima que eu tenho para mim, assim. Óbvio que assim, não é uma radicalização e obviamente tudo é relativo, mas é uma coisa que eu gosto de pensar assim, de toda oportunidade que eu tiver de juntar os amigos, ou de estar com os amigos, ou de juntar a família, ou de estar com a família, toda oportunidade que eu tiver de fazer isso, eu tento aproveitar. Tô cansado, tô com preguiça, tô com não sei o quê, tenho que trabalhar, eu faço um esforço, sabe, tipo, deixo para dormir depois, deixo para terminar, se não for um prazo fatal, deixo para terminar depois, se eu tiver tempo para fazer depois, se eu não tiver exausto, que cada vez menos, né? Eu estou agora com 27, quase 28 anos. Cada vez com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas vão tendo suas respectivas responsabilidades, né? Então, cada vez menos as pessoas vão tendo capacidade de se encontrar, de fazer as atividades que antes eram quase todos os finais de semana com os amigos, com a família, e as pessoas começam a casar e ter filho. Então, não que isso seja uma coisa ruim, eu acho importantíssimo as pessoas começarem a viver suas respectivas vidas nos seus respectivos núcleos familiares, mas são fases da vida e, e esse afastamento é normal. Não quer dizer que seja uma coisa ruim, não quer dizer que a amizade perca força nem valor, mas eu acho que ocorre, né, uma ressignificação da amizade, porque quando se tem 17 anos, 18 anos, 19 anos, o amigo é aquela pessoa que você encontra todo final de semana para beber, para sair, para festa. Quando você tem 30 anos, o amigo é aquela pessoa que você vai encontrar 1, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, para jantar, para sair para conversar. E quando você tem talvez 40 anos, o amigo vai ser aquela pessoa que você vai encontrar uma vez por mês ou menos, porque já tem filho, aí já complica. E aí, conforme você vai ficando mais velho, óbvio que com raras exceções, ou não tão raras exceções, o amigo vai ser aquela pessoa que talvez você encontre algumas vezes por ano só, mas que vai continuar sendo aquela pessoa que você sabe que é como se fosse um irmão, e que, por mais que você passe anos, eu digo porque eu tenho amigos assim, por mais que você passe anos ou meses ou semanas sem encontrar, se você ligar para ele ou para ela 4 horas da manhã e falar, cara, preciso de ajuda, minha esposa está passando mal, a gente está indo para o hospital, preciso que você apareça em tal lugar, busque não sei quem, meu filho está passando mal, você sabe que aquela pessoa vai aparecer em 5 minutos. Então essa é a beleza da vida, né? Porque as coisas mudam, as pessoas evoluem, as pessoas amadurecem, as amizades são ressignificadas, né? Deixa de ser aquela pessoa que você encontra toda semana, 2, 3 vezes por semana para beber, para ir para festa, para curtir, para ser aquela pessoa que você encontra algumas vezes por ano, mas que você vai ter certeza para o resto da vida que se você ligar a qualquer hora do dia ou da noite, precisando de qualquer coisa, em 5 minutos a pessoa está na porta da sua casa, sabe? Tipo, eu acho que essa é a grande ressignificação da amizade. Então, como sempre, o vídeo era sobre trabalho e acabou virando sobre amizade, mas
é um pouco sobre a temática da vida como um todo, sobre a ressignificação do trabalho, da amizade, da família. E acho que é isso que eu queria falar, né? Sobre a vida, sobre o jogo da vida, o jogo da vida real. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado.